Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos tratando um assunto muito importante, que é sobre a eclésia, o ser igreja, e hoje eu quero entrar um pouco mais nesse assunto, falando sobre a missão da igreja, o papel da igreja, e como essa igreja possui um poder e uma missão apaixonante no reino de Deus. Na verdade, a igreja, ela não pode ser somente uma reunião de pessoas, ela tem que ir mais além disso, ela tem que transcender a isso, porque se ela for somente mais uma reunião de pessoas, ela vai se assemelhar meramente a um grupo comunitário, e não é esse o propósito da igreja. O propósito da igreja é que nela haja vida, e não é qualquer vida, é vida de Deus. Nela tem que ter uma dinâmica espiritual, mas não é provocada por nós não, é provocada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa mover a igreja, guiar a igreja, operar na igreja, ter comunhão com a igreja. Então, a igreja genuinamente, ela é espiritual, e o resto é consequência. Mas genuinamente a igreja é espiritual. Por isso que em qualquer outro lugar por aí, as pessoas não se sentem tão afetadas quando pecam ou quando não pecam, as coisas lá continuam, porque isso não interfere no propósito da existência, da essência deles existirem lá, mas na igreja afeta. Então, o espiritual na igreja afeta para o bem ou afeta para a anulação. Para que haja uma liberação de Deus sobre a igreja tem que estar saudável espiritualmente. Mas entenda o que eu vou dizer. Hoje, infelizmente, não temos aqui o data show para poder mostrar. Eu gosto muito de usar, porque você vendo fica muito melhor para fixar. Mas se você puder, anote, ou então não confie muito na sua memória não, porque ela te engana, viu? Você acha que você vai lembrar, que tremendo, entendi. Aí daqui uma semana você fala, o que foi que eu entendi mesmo? Então não confia muito na memória não, que a memória engana. Nós temos que entender que o reino de Deus nos coloca diante de alguns desafios do ser igreja, e que isso implica em algumas colunas básicas. Então entenda isso. Para que sejamos igreja realmente como temos que ser, nós precisamos primeiro ter a nossa identidade definida. A nossa identidade de ser igreja. Nós estamos em Cristo, nós somos de Cristo, somos a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Temos uma identidade, e isso é espiritual, isso não é organizacional, isso é espiritual, isso é organismo. E a segunda coisa que temos que entender para sermos igreja de verdade é que nós temos um propósito. Nós temos uma missão de ser igreja, nós temos uma razão de ser igreja. Quando nós não cumprimos a nossa missão, o nosso propósito do ser igreja, nós não somos igreja de verdade. Então presta atenção no que eu vou dizer. A garantia do mover de Deus na igreja está na sua identidade. Sua identidade definida, está garantido o mover de Deus. Agora, o acontecer, o realizar, do fluir, do mover de Deus, o concreto do mover de Deus está na sua missão. Então nós temos a garantia, quando temos a identidade de ser igreja, só a garantia. Mas se nós não cumprimos o propósito do ser igreja, formos na missão de ser igreja, se nós não fizermos isso, esta garantia não fará em acontecimento, não fará concreto, não fará em realização. Amém? Qual é o mal hoje? O mal hoje é que a maioria dos crentes do século 21, eles não entendem nem a identidade do ser, e também não entendem nem a missão do ser igreja. Mas o engraçado é que oram, buscam, jejuam, clamam pelo operar. Eles querem operar. Eles clamam por milagre, eles clamam por bênção, eles clamam por solução, eles clamam por, meu Deus, aqui nesta igreja, cego não vê, por que os milagres não acontecem aqui? Mudo não fala, continua mudo, por que não tem salvação de almas? Por que não acontece isso, não acontece aquilo? Ou seja, a visão do milagre está certa, realmente tem que acontecer, as maravilhas precisam fluir, mas a razão de não estar fluindo é porque falta identidade e falta missão. Quando nós cumprimos a nossa missão e temos a identidade certa, além da garantia, nós temos o concreto do mover do Espírito. Amém? Está claro isso?
Então, o problema o problema da falta de mover, não está que Deus decidiu ficar ausente da igreja do século 21, não é a igreja do século 21 que está muito distante da verdadeira identidade de ser igreja e da verdadeira missão de ser igreja. Então, nós precisamos resgatar isso, e para resgatar isso, nós precisamos ter voz profética na igreja. Uma das coisas que eu oro a Deus que me use nesta igreja é que as ministrações sejam literalmente voz profética para a igreja, porque um dos 5 ministérios em Efésios é de profeta. Lá tem o apóstolo é o plantador de igreja, que nós mudamos o nome do apóstolo e colocamos o nome de missionário. Não tem esse nome missionário na Bíblia, mas nós transferimos o nome missionário, apóstolo, para missionário. E aí a gente fica pensando que apóstolo é aquela coisa assim, porque nós pensamos nos 12, né? Os 12 foram os primeiros missionários. A palavra apóstolo significa enviado, é aquele que vai, envia. Então, eles foram os primeiros enviados. Sobre esses primeiros enviados estava o fundamento. Estava a doutrina, o didaquê, a base, o fundamento para ensinar o restante. Então, por isso que o apóstolo era enviado. Jesus teve os seus 12 enviados, da onde fluiu tudo. Mas os 12 também tiveram seus enviados, e os enviados continuam há mais de 2000 anos. Que são os plantadores de igreja, são aqueles que abrem igrejas, são aqueles que consolidam o corpo, aqueles que trabalham na fundação de igrejas por aí. Esses missionários são os verdadeiros apóstolos, os enviados. Estão me entendendo? Eu estou falando de encargo, eu estou falando de chamado, não estou falando de status, como muita gente transformou o apostolado num status, né? E alguns, além de transformarem num status, não se contentaram com o apostolado, resolveram virar patriarcado agora. O patriarca é maior do que o apóstolo, daqui a pouco vai virar semideus também. Ou seja, vai se perdendo a essência. O perigo é esse. O perigo não é nomenclatura, o perigo é perder a essência. Não tem problema se alguém é chamado de patriarca, glória a Deus, tem filho, é patriarca mesmo. Mas não é a questão do título, não é a questão do nome, é a questão do quê? Da falta de essência. Outro ministério lá em Efésios, além do apostolado, é o de profeta. Mas nós pentecostais, de fundamentação pentecostal, confissão pentecostal, nós temos a mania de pensar que profeta é unicamente aquele que é usado em dom de profecia. E mais ainda, eu vou dar um estudo aqui ainda sobre os dons espirituais. Querem aprender sobre os dons espirituais? Vai ser muito importante isso, até porque Paulo disse, com respeito aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Olha, Paulo já começa assim, no capítulo 2 de 1 Coríntios, já está dizendo, olha, o problema do dom espiritual não é a manifestação, o problema do dom espiritual é a ignorância, de muita gente com respeito a eles. Bom, mas não é o tema de hoje não, vamos falar sobre isso outro dia, mas vai ser muito bom esse estudo. Então, muita gente pensa que o dom de profecia é aquele profeta lá de Efésios. E aí mais, né? Nós, em confissão pentecostal, ainda desenvolvemos um ritual para a profecia. Já perceberam isso? Se o vaso não fizer assim, meu Deus, terra. Se ele não fizer assim, parece que não é de Deus. Nós desenvolvemos um ritual, não tem isso na Bíblia, mas nós criamos isso. E aí, se não falar em línguas primeiro, não pode profetizar. Isso é modismo nosso, pentecostal. Nós criamos isso. Aí vira um ritual em torno dos dons espirituais, que aí em muitos lugares as pessoas são movidas pelos ritmos musicais. Se não tocar ali o tu, a pessoa não entra no manto. Só entra no manto quando peca, pum, quando bateu, já, eita meu Deus do céu, aleluia, pronto, já reage na hora, é automático. Mas por quê? Porque nós criamos essa mística, nós criamos esse ritual. E aí quando nós somos usados na palavra profética, parece que não é profética, porque nós só entendemos profético quando eu tenho, terra. E isso é um problema, porque aí nós estamos formando crianças espirituais, bebês espirituais, gente que nunca amadurece, gente que nunca cresce, gente que está sempre carente de algum tipo de manifestação para se sentir com Deus. Estão me entendendo? E eu não sou cru não, viu? Não me julgue como cru não, porque eu sou penteca até o tutano, mas eu não sou ignorante, e nem você. Amém? É muito importante entender isso. Então, quando a pregação da palavra, quando a palavra é professada, isto é também profético.
Então, quando você ouvir a palavra que ela fala com você aí, assuma, receba essa palavra, porque ela não vai voltar vazia. Porque ela é profética também, e também este é o ministério profético. Então, o que é o ministério de profeta lá em Efésios? Não é o dom da profecia, é outra coisa. O dom da profecia é manifestação do Espírito Santo, que ele manifesta quando ele quer, para um fim proveitoso. É manifestação. Lá em Efésios é o ministério de profeta. Ministério não é manifestação, ministério é chamado. É diferente. Está claro? Chamado é diferente. Chamado é o seguinte: Deus dá e não revoga. Quem é chamado, até desviado, dá fruto de chamado. Até desviado. Ele está perdendo a alma dele, está indo para o inferno, mas lá ainda dá fruto de chamado. Vocês não conheceram, nem vão conhecer, e jamais conhecerão em nome de Jesus, mas eu já conheci pastor desviado. É por isso que eu logo já sacramentei aqui, para isso não acontecer em nome de Jesus. Eu já conheci pastor desviado, mas o pastor desviado apacenta, mesmo desviado. O evangelista, mesmo desviado, ganha alma, só não ganha dele. Por quê? Porque o chamado é irrevogável. Ministério Deus dá e acabou. Agora, o que ele vai fazer com esse ministério, a pessoa vai fazer com esse ministério, é outra história. Se ele vai chegar um dia e dizer: Senhor, então eu me expulsei demônio, profetizei, fiz isso, fiz aquilo, aí é outra história. E o Senhor vai dizer para ele: não te conheço, apesar de ter feito tudo isso, muito lindo, parabéns, mas eu não te conheço. Aí é outro contexto. Agora, dom não. Dom espiritual é manifestação. Ninguém é possuidor do dom do Espírito Santo. Nós recebemos a manifestação do dom do Espírito Santo, o dom é dele. Está claro? Ok. Então, a igreja, ela é muito abençoada no contexto espiritual. E além do profeta, tem o evangelista, que é aquele que propaga o evangelho. Aqui na nossa igreja, a diferença do missionário aqui para o evangelista é que o evangelista é aquele que tem o chamado de ganhar almas dentro da igreja local. É um evangelista. Não põe ele como pastor não, que ele vai acabar com a igreja. A mesma igreja que ele enche, ele acaba. Ele não pode pastorear, ele tem que ser evangelista. Deixa ele como evangelista e coloca um pastor atrás dele, que vai dar tudo certo. Ele traz e o pastor apacenta. Tem pastor que nunca vai conseguir ganhar alma, mas as almas que chegarem, nenhuma vão se perder, porque ele apacenta. Está claro? E o apóstolo, ele abre igreja. Então o missionário é aquele que vai, é o apóstolo, é aquele que vai abrir igreja. Agora não deixa ele lá muito tempo também não, abriu, manda pastor, porque ele não consegue ficar na igreja muito tempo, ele vai entrando em angústia, depressão. O que eu já tratei de apóstolos, missionários em depressão não é brincadeira. Eu fiquei 10 anos no campo missionário. Eu recebo sempre mensagem de missionários espalhados por esse mundo, lamentando alguma coisa, porque está muito tempo ali preso naquele grupo local, e ele frutifica por um tempo, depois de um tempo ele começa a minguar, mas não é porque Deus deixou de estar com ele, não, é porque ele precisa trabalhar no chamado dele. Fora do chamado, qualquer obreiro morre. Qualquer líder do evangelho, qualquer ministro do evangelho morre fora do chamado. Ele só tem vida no chamado. Então, aqui missionário é aquele que vai plantar igreja, abrir igreja, desbravar. E evangelista é aquele que serve ganhando alma na igreja local. Mas também tem o pastor. O pastor é aquele que apacenta, aquele que cuida, aquele que trata com a pessoa. O pastor tem que gostar de gente. Pastor tem que gostar de relacionamento com pessoa. Pastor tem que gostar de ouvir pessoas. E quanto maior a igreja, mais trabalho dá. Porque nunca vi gente para ter tanto problema igual crente. Mas todo mundo tem, porque crente fala. Mas todo mundo tem. Só que pastor tem que gostar disso. Se pastor não gostar disso, vai ser outra coisa, não vai ser pastor. Estão entendendo? Pastor lida com gente, cuida de gente, apacenta gente, trata gente, e levanta de madrugada, e vai cuidar de gente, e atende pessoas. É assim, vida de pastor. Mas também tem o mestre. O mestre não dá conta muito de pastorear não. Mas o mestre, ele gosta de ensinar. Aquele que ensina a palavra. Ele pega os textos da Bíblia assim, que você fala: meu Deus, é grego. Ele chega e desmiuça assim de um jeito, você fala: meu Deus, estava tão simples e eu nunca percebi. É o mestre.
Ele traz uma revelação de entendimento, de conhecimento. Só que no ministério, todos os ministros têm um pouco de cada. Todo. Tem pastor que é mais pastor, pastor mesmo. Mas tem pastor que tem uma dose de evangelista, uma dose de mestre, uma dose de profeta, uma dose de apóstolo. E assim vai indo. Mas sempre tem aquele que é o acentuado, aquele ministério na vida dele que é o acentuado, que esse é o predominante. E isso formata a igreja. E qual é a igreja sólida? É a igreja que no meio dela se manifestam os 5 ministérios. Que no meio dela tem gente, não é cargo não, tá gente? Não entenda como cargo. Tem gente que se sair daqui e for lá para o Janga, ele não vai nem mudar de igreja não, vai nascer uma igreja lá. Ok, estão quase entendendo. Tem gente que, por quê? Por causa do ministério, chamado. Faz parte da vocação. E isso, a Bíblia diz que é para a edificação dos santos. Os 5 ministérios edificam os santos, constroem os santos. Isso significa que se aqui tiver um evangelista, logo, logo vai ter um grupinho de evangelista colado nele, é automático. Se tiver um apóstolo, logo, logo tem um outro colado aqui, porque o outro fala, rapaz, eu não dou conta de ganhar alma ali não, mas o irmão está abrindo igreja, meu Deus, está abrindo igreja, Jesus, aleluia, você quebranta, já está se vendo lá. Se tiver o mestre aqui, já tem aqueles que, meu Deus, eu gosto de, se eu pudesse, eu ficava 24 horas estudando a palavra, já forma logo o grupo de afinidade, aqueles que amam estudar, e assim vai. A igreja se solidifica, se consolida, mas aí nem o apóstolo pode ter inveja do evangelista, nem o evangelista tem inveja do pastor, nem o pastor tem inveja do profeta, e nem o profeta tem inveja do mestre. Tudo funciona para a construção do corpo, a edificação dos santos. Amém? Aí se eu te falar que tudo isso que eu falei agora não tem nada a ver com o que eu vou ensinar hoje. Aleluia. Você pode dar um aplauso para Jesus isso aí. Oh meu Deus, aleluia. Atos 1:8. Vamos falar da igreja que possui um poder e uma missão apaixonante. Ai Jesus. Diz assim Atos 1:8, mas receberão poder, e há umas versões mais clássicas diz virtude, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Mas receberão poder, dínamos, dunamis, ou dinamis, em algumas, depende do grego koiné, que for lido o texto, mas a palavra dínamos ou dunamis, já expliquei para vocês aqui uma vez, que tem a ver com uma explosão de poder dentro do homem, é uma manifestação poderosa do Espírito dentro do homem. A palavra dínamos ou dunamis é aquela que gera uma explosão de energia, de força dentro do homem, mas ela não desagrega. Apesar da palavra nossa no português, dinamite, ter vindo da palavra dínamos ou dunamis do grego, mas ela não tem o mesmo sentido. Dinamite não tem o mesmo sentido do dunamis e nem do dinamis. Por que não tem? Porque a explosão da dinamite, ela é desagregadora, explode e se despedaça e se espalha. O dunamis é uma explosão dentro do homem que na verdade agrega, é como se fosse um poder atrativo e não um poder desagregador. Por isso, quando eles foram cheios do Espírito Santo, que Pedro vai lá embriagado no Espírito e começa a falar com 14 nações diferentes que estavam presentes em Jerusalém, todos ouviam, todos os 120 discípulos falarem em línguas, porém na sua própria língua, a famosa glossolalia, né? Falavam todos em línguas, mas na verdade eles entendiam na própria língua. Porque eles entendiam assim? Porque a pregação foi tão poderosa, porque ali estava o dunamis em operação, e aí quando o dunamis está em operação, até essa maluquice todo, o povo parecer que está embriagado, atrai ao invés de expurgar. Então o poder de Deus na igreja não escandaliza ninguém, o poder de Deus, não dos homens, o poder de Deus na igreja não escandaliza ninguém, pelo contrário, atrai a multidão.
Quero eu receber esse poder que o Espírito Santo deu sobre a vida de Pedro, e com uma pregação só quase 3.000 almas se converteu. É um bom número para começar uma igreja. Não, você não entendeu, né? Vamos ali para a praça, agora que eu vou pregar. Aí eu prego, faço um apelo do zero, 3.000 almas se convertem. Oh, glória! Haja gente agora para batizar. Que unção, que poder, que graça. E o mais engraçado, falando em línguas. Que mover tremendo. Então, essa manifestação poderosa do Espírito é para formatar a igreja, para cumprir a sua missão. Ela tem que ser cheia do poder, cheia do Espírito. Agora, esse poder é para capacitar a igreja a fazer aquilo que ela, de si mesma, não consegue fazer. Não é um poder para mover a igreja no natural, no normal. Não é um poder do Espírito para poder organizar o prédio da igreja. Não é o poder do Espírito para poder ter microfone melhor na igreja, está precisando, aleluia, fala Jesus com alguém veio aqui para isso hoje, ó glória. Então, não é esse poder que leva a igreja a ter percepção das coisas naturais. Não, é um poder que capacita a igreja a fazer o que ela, de si mesma, jamais poderia fazer. Como salvar uma vida, curar um enfermo, libertar alguém espiritualmente, expulsar demônios. Isso naturalmente igreja nenhuma pode fazer, senão pelo poder do Espírito nela. Nos capacita a algo poderoso, algo tremendo. Quantos querem esse dunamis na sua vida? Aleluia. E a Bíblia diz mais: serão minhas testemunhas. Eu já falei isso para vocês também sobre mártir ou marturion, né? Marturion, tudo que terminar com on no grego é plural. Testemunhas, marturion. É uma palavra grega que define o papel da testemunha diante de um acusado. Vocês aprenderam isso também aqui, sobre ser testemunha de Jesus, significa que você agora vai e se colocar no lugar de também receber a mesma sentença que ele, porque era assim o marturion da época. Se a pessoa fosse colocada em julgamento e alguém dissesse você é testemunha de defesa, então essa testemunha de defesa arrolava-se no processo também para receber a mesma sentença do acusado. Então por isso que era muito difícil arrumar uma testemunha de defesa, porque se ele fosse culpado com pena de morte, a testemunha também ia morrer. Porque se ele está defendendo e o outro é culpado, julga-se que a testemunha é mentirosa, então ela merece a mesma pena. Era complicado na época. Aí Jesus vem e diz: vocês serão minhas testemunhas. Imagine, todo mundo entendeu quando ele falou: e vocês receberão poder do Espírito Santo e vão ser meus marturions. Você acha que eles fizeram essa cara que vocês fizeram aí agora? Tipo assim, de glória, Jesus. Não, na cabeça dele, vou morrer crucificado, porque foi a sentença dele. O que ele queria dizer era: vocês não vão conseguir cumprir a missão de vocês se vocês forem pela própria força, pela própria capacidade. Vocês não vão conseguir falar do Evangelho por vocês mesmos. Vocês não vão conseguir anunciar a pregação que eu anunciei por vocês mesmos. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo para isso. Porque na hora que acusarem vocês do que eu fui acusado, vocês vão resistir além da capacidade de vocês. Na hora que quiserem condenar vocês como me condenaram, vocês vão se sentir honrado como eu me senti honrado em poder morrer por vocês. E aí é o Espírito Santo que nos capacita, nos dá força para pregar o Evangelho. Como eu meço a minha espiritualidade genuína? É no quanto eu estou comprometido com a missão do Evangelho. Quer que eu repita isso para ficar melhor, para dar um pouquinho mais de peso na consciência? Como é que eu meço a minha espiritualidade genuína? É o quanto eu estou comprometido com a missão do Evangelho. Quantos anos está na igreja e quantas almas você já ganhou? Quantos anos está na igreja e quantas vezes você pregou o Evangelho? Quantos anos está na igreja e é na vida de quem você já frutificou, já deu resultado? É difícil demais, é complicado demais, gente, é muito complicado. Está faltando o Espírito Santo em você, está faltando o poder do Espírito Santo em você, porque se isso te afeta profundamente, é porque a força está sendo só sua, a capacidade está sendo só sua. Foi para isso que Ele nos deu revestimento de poder, para que pudéssemos nos mover e agir além da nossa capacidade natural. Aí sim vamos conseguir ser testemunhas dEle até os confins da terra.
Se aqui me honram porque eu sou testemunha dele, ou se lá me matam porque eu sou testemunha dele, eu continuo do mesmo jeito, porque não é a minha força, é o Espírito Santo que está movendo em mim, é o poder do Espírito que me sustenta. Está claro isso? Isso é ser igreja. Agora, quer ver a igreja ficar morta? É não cumprir a sua missão. Ela morre. E hoje em dia, crentes estão vivendo em prol do seu próprio umbigo. Hoje é a minha bênção, eu quero a minha bênção, e só foi a minha bênção, Deus é a minha bênção, Senhor, cadê a minha bênção? O irmão está sofrendo problema dele, eu também, Jesus é a minha bênção, meu milagre, Senhor. E o outro irmão lá, não sei não, irmão, cada um tem a sua vida, eu não sei, não dou conta nem da minha, a minha já é um fardo terrível, imagina a dele, Deus me livre. Não está conseguindo ser igreja, porque a força é natural. Quanto mais cheio do Espírito Santo você fica, mais voltado para pessoas você se torna. Aleluia. Pensei que você ia aplaudir agora a Jesus por isso. Posso engrossar mais? Ok, vamos lá. Quais são o poder e a missão apaixonantes da igreja? Eu falei aqui sobre nós sermos testemunhas de Jesus e para isso recebemos revestimento de poder, porque senão pela própria força não conseguiremos ser testemunhas de Jesus. Mas nós temos que entender duas coisas importantes com respeito a essa missão de ser testemunhas até os confins da terra. Quais são as duas coisas? Primeiro, temos que entender o propósito de ser igreja. O propósito é quando Deus estabelece que, quando e por que fazer a obra dele. Nós temos um propósito. A única razão da igreja existir na terra ainda, a única razão, alguém pode dizer, para adorar Jesus. Não, porque na eternidade vamos continuar adorando, então já poderíamos ir. Se para adorar é o nosso motivo, então já podemos ir, porque lá o adoraremos na eternidade. A única razão de estarmos aqui é porque eu ainda vou casar. Bom, eu já casei, problema teu, vai orar. A única razão de eu estar aqui é porque Deus ainda vai cumprir aquelas promessas. Não tem promessa maior do que a tua vida eterna no arrebatamento. Não existe uma promessa aqui que seja maior do que esta de você ser arrebatado. Então, se do arrebatamento é hoje, qualquer outra promessa da terra fica sucumbida da grandeza dela. Amém? Então, esqueça arrebatamento com morte, porque tem crente de hoje não entende arrebatamento como honra. Irmão, você vai ser arrebatado, ele, misericórdia, Jesus, Deus sabe do meu coração, que vai morrer não, irmão, é arrebatado. Porque céu é sinônimo de morte, arrebatamento é sinônimo, tudo é sinônimo de morte quando fala de eternidade. Que mentalidade errada de crente. Tudo errado. Crente deveria ser o povo da terra que nunca deveria ter um pingo de medo da morte. Até porque a morte na vida do crente só funciona no corpo, nada mais. Só no corpo, nada mais. E para começar, o crente quando morre, quem vem receber ele aqui, quem vem buscar ele aqui já é um anjo. Oh, coisa boa aí. Está lá em Lucas 16, depois você lê lá. Então, primeiro é o propósito. Diga, a igreja tem propósito. A razão da igreja ainda existir na terra é porque ela só existe aqui ainda para pregar o evangelho. Se ela não pregar o evangelho, ela está totalmente fora do seu propósito. Crente estéril, que não somatiza com o grupo de salvos na igreja, que cumprem a sua missão, não entendeu o que é ser igreja. Todas as vezes que a igreja não se volta para a pregação do evangelho, ela fica estéril, infrutífera, e isso é sério. Tem que acordar. Cada cadeira vazia dessa tem que nos preocupar. Cada cadeira vazia dessa tem que nos deixar pensativo mesmo. Tem que pesar na nossa consciência. Estamos frutificando como igreja. E é um erro pensar que isso aqui é o lugar do resultado do ser igreja. Não é. Isso aqui é a consequência. O resultado acontece lá fora. Amém? Então, propósito. Segundo, você tem que entender que a igreja tem um propósito. E nesse propósito existem os milagres. Você quer ver uma pergunta boa para fazer numa igreja pentecostal? Quem gosta de milagre aqui?
Eita, Jesus, é coisa boa, é coisa de crente pentecostal mesmo. Gosto de milagre, e eu também. Eu também gosto de milagre. Mas você já percebeu que tem muita gente que ora por milagre na igreja e o milagre não acontece? Porque tem muitas pessoas, a teologia da prosperidade, por exemplo, criou uma mentalidade triunfalista na cabeça de muita gente, aonde acha que pelo fato de ter fé, está garantido que tudo vai acontecer. É como se a fé fosse a moeda de compra. Quanto maior a fé, maior o produto. Quanto maior a fé, maior o milagre. E muitas vezes a pessoa chega com muita fé e o milagre não acontece. Alguém aqui já teve essa experiência de ter muita fé em uma coisa e aquilo não deu como você acreditou? Quem já teve essa experiência? Pensei que era só eu. Mas isso acontece. Sabe por quê? Porque o milagre não tem a ver somente com a minha fé. O milagre tem a ver com o propósito de Deus. Vamos ver os milagres da Bíblia. Todos os milagres da Bíblia traziam como consequência um resultado que glorificava a Deus na vida de alguém. Não do alguém que recebeu aqui, mas do alguém também que assistiu. Vamos lá, o gadareno, ele foi liberto. Quando ele foi liberto, um monte de criadores de porcos se revoltaram e expulsaram Jesus. Mas Jesus falou para ele o seguinte: volta para a tua casa e conta o que foi feito aqui. Então qual era a finalidade do milagre? O gadareno agora chegar com o ego estufado e toca no vaso. Aleluia, o Senhor me visitou. Tinha 6.000 demônios, irmão, não tem mais nenhum. Não, a razão daquele milagre é porque tinha uma família que precisava ser alcançada, frutificar na vida de alguém. Lembra do carcereiro? Atos 16, tem um terremoto, abre-se as portas das cadeias, quebra-se as correntes. Aí alguém pode dizer, mas terremoto não importa de cadeia mesmo, eu quero ver terremoto quebrar a corrente do braço dos outros. Aí quebraram as correntes, e aí o carcereiro ficou preocupado, porque pela lei romana, todo carcereiro era responsável pelo preso e pagava com a vida, se algum preso fugisse na sua guarda. Ele ficou desesperado, por isso ele quis se matar, porque ele sabia que ele ia morrer mesmo. Aí Paulo no escuro da cela, sem fugir, disse, calma, não se mata não. E aquele carcereiro já tinha ouvido o evangelho a noite toda, porque Paulo estava lá cantando e louvando e orando, e todos ouviam, diz a Bíblia. E Paulo disse para ele, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele creu e ele foi para casa. Aquele milagre todo era só para Paulo dizer, aqui é o vaso, aqui é o apóstolo dos gentios. Era para isso? Não, aquele milagre é porque tinha um propósito de alcançar aquele carcereiro que alcançou a sua família. Consequência disso, nasce a igreja de Filipe, que Paulo depois, 20 anos depois, escreve a carta aos filipenses. Foi dali que nasceu a igreja de Filipe. Estão entendendo? Ok. Jesus vem e diz assim, em meu nome, lindo esse versículo, né? Expulsarão os demônios, curarão os enfermos, vão pegar em serpente, beberão coisas mortíferas e não fará dano algum. Ai, todo crente fica porque em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, mas esquece do anterior, ao que precedia o versículo. O que precedia o versículo é, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Cumpra a missão, cumprindo a missão, estes sinais seguirão os que crerem. Então aonde é que o milagre encaixa? O milagre encaixa no propósito. O que significa isso? Todo milagre é uma intervenção de Deus para que o propósito não seja interrompido. É uma intervenção de Deus. Então eu estou cumprindo o propósito de Deus, e alguma coisa me acontece na vida, seja lá o que for, que começa a bloquear, anular, impedir que o propósito continue. O que acontece? Deus vem com milagre. Ele desobstrui o caminho, libera o processo novamente, e eu sigo no propósito. Então vamos lá,
Se eu tenho o propósito de ser igreja, e eu tenho que pregar o evangelho, alcançar vidas, que a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, o que for, eu estou exercendo a minha vida cristã lá, que está frutificando na vida de alguém. Se alguma coisa acontecer, veio um câncer na minha vida, Jesus vem e cura para eu poder continuar o propósito. Alguém quer acabar com a igreja, o Senhor vem e acaba com o projeto do inimigo, e a igreja continua sendo igreja. Todo milagre está relacionado ao propósito, à desobstruição do caminho, para que a igreja continue sendo igreja, para que você continue sendo quem você precisa ser em Deus. Por isso que tem coisa que Deus não vai operar na sua vida, porque não tem nada a ver com o propósito, é pura vaidade tua, fica querendo isso, não vai beneficiar nada. Eu não entendo como é que gente fica 20 anos na igreja, frequentando 20 anos os cultos, com o mesmo objetivo, ser abençoado exclusivamente, unicamente. Todo domingo Deus hoje tem que falar comigo, Deus hoje tem, se Deus não falar comigo, e na semana que vem, mesma coisa, encontra ele 20 anos depois, a mesma coisa, é neném, é bebê espiritual. Não entendeu o propósito. A minha vida cristã, a minha vida de ser igreja, está tão além disso, que nada disso me atrapalha ser igreja. Pode me atrapalhar muitas vezes ficar alegre, pode me atrapalhar fazer muitas vezes o que eu queria fazer, mas não me tira do propósito. Estão entendendo o que eu quero dizer? Fica firmado no propósito. Então eu tenho o propósito de Deus e eu tenho o milagre de Deus. Quer ver milagre de Deus na sua vida? Seja igreja de verdade. Aí não vai faltar milagre na sua casa, no seu trabalho, até a tua finança vai melhorar, o teu emprego vai melhorar, tua família vai melhorar, tudo que você está fazendo vai melhorar. Por quê? Porque o propósito de Deus está sendo cumprido. Mas hoje está muito antropocêntrico o evangelho dos homens hoje, né? O homem é o centro e tudo de Deus gira em volta, e ao contrário, Deus tem que ser o centro e os homens é que ficam girando em volta. Tem que tirar a vaidade do coração. Aleluia. Aguenta mais aí? Vamos ser igreja de verdade. Por que nós podemos cumprir o propósito de Deus e por que os milagres vão acontecer na nossa vida? Lembre-se que eu falei que a igreja, a força dela, o poder dela não é natural, é espiritual, é no organismo, porque nós temos a autoridade toda, essa bênção toda de viver o sobrenatural de Deus, os milagres de Deus, no propósito dele, por uma razão muito simples. Olha o que diz Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que a igreja está tão abençoada no reino espiritual? Porque ela tem essa autoridade toda, porque ela tem essa missão do ser igreja. E eu acho lindo isso. Eu estava lendo um livro uma vez da história de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles eram missionários suecos que estavam nos Estados Unidos naquele grande mover do Espírito que teve na Rua Azusa, de 1903 até 1906 até 1909. Durou apenas 3 anos o grande mover da Rua Azusa, mas tudo quanto é movimento pentecostal espalhado pelo mundo hoje é dissidente da Rua Azusa. E foi um mover só de 3 anos. Daniel Berg e Gunnar Wingren participaram daquele mover de tabela, porque muita gente ali acabou ministrando a vida deles, e eles estavam num grupo de oração, quando de repente o Espírito Santo usou uma pessoa e disse para eles: olha, Deus está me mostrando aqui que vocês vão para o Pará. Aí eles: Pará? Onde é que fica Pará, meu Deus do céu? Nunca ouviram falar de Pará na vida. E aí eles abriram um mapa para procurar onde é que estava Pará, e acharam Pará no Brasil. E eles foram para o porto em Nova York pegar o navio para vir para o Pará, porque Deus mandou. O que iam fazer aqui também não sabiam, e dinheiro também não tinham, e na época custava $90 a passagem, e eles conseguiram os $90 da oferta dos irmãos, e Daniel Berg e Gunnar Wingren foram para o porto. Quando chegou no porto, tinha uma pessoa lá desesperada, porque tinha perdido o boleto da passagem, não sei o quê, e o Espírito Santo falou para ele:
dar a passagem para aquele moço. E ele doou os $90 e ficou sem dinheiro da passagem. Falou, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas o Espírito Santo disse, vai para o Brasil. E eles lá, esperando o momento de embarcar. Quando esperando o momento de embarcar, alguém chegou e disse, olha, eu estava do outro lado da cidade de Nova York, o Espírito Santo mandou eu vir aqui e falar com vocês. Quando eu vi vocês, o Espírito Santo falou para mim, são eles. E o Espírito Santo mandou eu entregar $90 para vocês. E foi embora, não sabia nem quem era. Compraram a passagem e vieram para o Brasil. Quando chegaram no Brasil, foram para Belém. Quando chegaram em Belém, ficaram lá no subsolo, no porão de uma igreja. Morando lá os dois, a igreja batista tradicional. Quando de repente 17 irmãos da igreja batista são batizados do Espírito Santo e começam a falar em línguas. Foi tremendo porque eles foram expulsos da igreja. O pastor os chamou e os expulsou de lá, os colocou na rua e expulsou também os 17 membros e soltou uma nota nas igrejas batistas do Brasil inteiro, dizendo que tinha um grupo de hereges que acabaram de surgir no Brasil, através de Daniel Berg e Gunnar Wingren. E aí eles, sem saber o que fazer, foram para debaixo de um pé de manga. Hoje, esses pés de manga lá em Belém são pontos históricos. E começaram a igreja ali, debaixo do pé de manga. Presta atenção no que eu vou dizer, o propósito. E eles começaram a ganhar muitas almas. Daniel Berg foi o que mais desenvolveu na língua portuguesa. Ele era comportor. Aqui essa linguagem é mais antiga, né? Um comportor é alguém que saía vendendo livro nas casas, de casa em casa. E ele saía vendendo livros de casa em casa, e assim ele foi aprendendo português. E Gunnar Wingren, ele não aprendeu muito português. Só que Daniel Berg era o evangelista e Gunnar Wingren era o pastor. Aí aonde Daniel Berg ia vendendo livro e ganhando alma. E aí vinha atrás do Gunnar Wingren fazendo visita para cuidar daquele povo. E Deus começou a salvar muita gente batizada com o Espírito Santo. Aí nasceu a missão de fé apostólica, que aí Deus falou com eles para poder mudar o nome mais na frente, que mudou para o que todo mundo conhece como Assembleias de Deus. 1911 nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Uma perseguição terrível. Olha como o propósito é tremendo. Eles estavam batizando um dia mais de 100 irmãos no Rio, quando de repente vieram um grupo de pistoleiros para poder matar os crentes, que era tudo herege. E eles vieram montando a cavalo, com arma na mão, para atirar nos crentes que estavam se batizando. Quando eles foram chegando, os cavalos para disparar, e ao invés deles conseguirem parar o cavalo para dar tiro nos crentes, o cavalo chegou e entrou, rio adentro com um pistoleiro e tudo. Resultado, os pistoleiros se converteram também. Estão entendendo? Eu estou falando aqui de propósito. Milagres acontecem quando a igreja está cumprindo a missão, quando está cumprindo o propósito. Se a tua vida cristã estiver cumprindo o propósito, prepare-se, porque Mar Vermelho vai abrir, Rio Jordão vai abrir, portas vão abrir, milagres vão acontecer na sua vida em todas as áreas, por causa do propósito. Agora vire crente meia boca e você vai orar a vida inteira e vai viver milagres minguados, bênçãos minguadas, porque o propósito define o nível de unção e de milagre. Então digam comigo, eu preciso ter propósito e os milagres acontecerão. Aleluia. Bom, para isso temos que nos entender dois pontos importantes. Primeiro, a igreja precisa entender a sua condição e depois precisa entender a sua posição. Qual que é a condição dos homens na igreja? Que aí é onde o diabo pega todo mundo. Pega a força de expressão, tá? Vai pegar ninguém aqui não. É onde ele acusa todo mundo. É na condição. A condição dos homens é de pecador. Todos nós somos pecadores. Então, aonde o diabo nos ataca é na nossa condição. Só que na nossa condição, a Bíblia diz em Romanos 3:23 que pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Esta é a condição, pecadores. Só que Jesus veio e morre na cruz do Calvário. E Romanos 5 diz que ele veio e trouxe o mistério da reconciliação.
Quando ele morre na cruz, ele muda a nossa condição. Ele tira de nós a condição de pecadores e nos dá a condição de perdoados. É isso que gera essa autoridade da igreja sobre as obras do diabo. Que quando o diabo olha para os pecadores, fala: pode usar o nome de Jesus, pode orar, pode jejuar, faz o que você quiser, que não vai funcionar. Agora, quando um santo, ou seja, aquele na condição de perdoado, não tem mais a culpa do pecado, quando aquele perdoado ora em nome de Jesus, a autoridade é outra. A igreja agora não está na condição de pecador, está na condição de perdoada. É o que eu chamo de kit da salvação. O que aconteceu? Como aconteceu essa mudança da condição? Primeiro, o Senhor nos trouxe a redenção. O que é redenção? Redenção é o seguinte: quando o homem estava no jardim do Éden, abençoado, salvo lá, passeando com Deus, aquela coisa toda, ele pecou. Quando ele pecou, ele saiu do governo de Deus e ele passou a ser agora do governo do diabo. Saiu do reino de Deus no Éden e passou agora no reino que jaz no maligno. Ele passou agora no reino do mundo. O que acontece? No reino de Deus você é servo de Deus. No reino do mundo você é escravo do diabo. Só que para poder tirar o homem de lá, tinha que pagar um preço, tinha que comprar o homem de volta. Porque agora o proprietário dele é o diabo no mundo. E a única moeda que é aceitável para resgatar o homem é a moeda de sangue. Aí Jesus vem e derrama o sangue da redenção. Redenção é resgate. Ele nos comprou de volta. Ele pagou o preço e nos pegou de volta. Ele assumiu a nossa culpa. Ele fez uma troca conosco, uma substituição. Está claro? Isso é redenção, resgate. Nos resgatou. Uma vez que ele nos resgatou, ele nos remiu. O que é remissão? Remissão é lavar mesmo. É lavagem dos pecados. Nos lavou no seu sangue. Remissão é nos pôr limpos, puros, e nos fez mais brancos do que a neve. Nos perdoou e nos limpou, nos remiu. E além disso também nos deu a justificação. O que é justificação para a igreja? Justificação é fazer o outro justo, tornando-se culpado no lugar dele. A justificação é qual a culpa dele? É pecado. Qual a pena? É morte. E vai para onde? Para o inferno. Tá bom, vou para o lugar dele. Isso é justificação. Pega toda a sentença que é dele, pode jogar sobre mim e absolva-o. Faz dele justo e me faz culpado no lugar dele. Foi isso que Jesus fez. Isso é justificação. Assumiu o nosso lugar da culpa e da condenação. Jesus também nos deu a santificação. O que é santificação? É a separação do mundo. Ele nos redimiu, nos remiu, nos justificou e nos separou. Nós não somos mais deste mundo, nós agora somos do reino de Deus. Por isso não podemos mais voltar à vida anterior, porque nós não somos dali, nós somos agora do reino de Deus. Isso é santificação, é separação da vida perdida, separação do mundo, separação do pecado. Santificação, nos separou para si. E também nos deu a regeneração. Regeneração é o novo nascimento, porque não adiantava nada tirar o homem daqui e colocar ali, e o homem aqui gostando dali. Não ia adiantar nada tirar o homem do pecado, e o homem apaixonado pelo pecado fica em abstinência a vida inteira. Como tem um monte de crente que está abstinência há um bom tempo aí. O Senhor dizendo: te salvei, te perdoei. Meu Deus, me segura Jesus, me segura Jesus. Não pode chegar o carnaval que ele desvia. Termina o carnaval, ele reconcilia. Não pode chegar o São João que ele vira devoto, depois ele volta de novo. E por aí vai, crente fraco. Está salvo, mas está apaixonado pelo erro, pelo pecado, pelo mundo.
A regeneração é um novo nascimento. Além de não ser mais de lá, eu não tenho mais nada a ver com aquilo ali. O meu mundo agora é o reino de Deus. É aqui que está o meu amor, a minha paixão, o meu coração. Amém? Então isso mudou a nossa condição. Tirou de nós aquilo que o diabo nos acusava. A cédula da nossa condenação, a lei que vigorava sobre nós, nos punindo, foi cravada na cruz. E a posição? O que é a posição? A condição é que nós estávamos no pecado, a posição é que nós estávamos no mundo. Em Cristo, a condição é que voltamos para o reino de Deus, não somos mais de lá. E a posição é que nós não estamos mais no mundo, nós estamos em Cristo. Nosso ponto geográfico mudou. Nós agora estamos nele. Essa é a nossa posição. O nosso lugar é em Cristo. Onde aconteceu a nossa mudança de lugar? Como essa posição na igreja foi mudada? Efésios capítulo 1, verso 3. Olha o que diz. Efésios 1, 3. E mantenha a Bíblia aberta em Efésios, porque vamos ler um pouquinho aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos da carne. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não, me dá uma cadeira aí. Me dá uma cadeira aqui. Para poder arrumar isso aqui. Vai ficar mais claro para você agora. Daqui. Obrigado. É assim. Aleluia. O Senhor ressuscitou, foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra, e o Pai chegou e disse: sente-se no meu trono comigo, e ele veio e sentou à destra do Pai. Dá glória, irmão. Estou falando de Jesus. Pronto. Aí ele sentou com toda a autoridade à destra do Pai, e ele assumiu todo o poder nos céus e na terra. O poder nos céus e na terra significa que as regiões celestes estão sobre o seu governo, sobre o seu domínio, sobre a sua autoridade. Regiões celestes não está ligado somente ao céu dos céus, ou o Ouranos, como diz no grego, o lugar onde Deus habita. Também está nas regiões celestes, aonde os demônios atuam, aqui nessa atmosfera. As regiões celestes, os demônios estão atuando aí, o Senhor também tem autoridade ali. Não, agora eu vou ler de novo o versículo. Ele está onde? À destra do Pai, assentado nas regiões celestes com autoridade. Aí ele fez o quê? Bom, Pai, muito obrigado, o Senhor me deu autoridade para me assentar aqui no trono, nas regiões celestes, mas eu não estou sozinho não. Vamos ler de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ok, vai ficar mais claro agora. Efésios 1:20. Efésios 1:20. Está falando do poder do Pai através do Espírito Santo que ressuscita a Jesus dos mortos. Diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Jesus sentou à direita do Pai nas regiões celestiais depois que ressuscitou. Agora vai para o capítulo 2 de Efésios, verso 6. 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Isso é tremendo. O que antes era um povo pecador, acusado, condenado, agora é salvo, liberto. O que antes era um povo no mundo, agora é um povo em
Cristo. O que antes era um povo subjugado pelo diabo, agora é um povo que está sentado nas regiões celestiais com Jesus no trono. Isso é igreja. Isso é igreja. Não é brincadeira. Não é oba-oba. Não é brincar de ser crente. Não é ficar num misticismo bobo por aí, uma vida superficial, rasa, uma espiritualidade medíocre. Nós estamos falando de coisas grandiosas. Nós estamos falando de uma identidade poderosíssima. O último, deixa eu usar uma linguagem mais militar aqui. O último bastião de resistência contra o diabo, o inferno, seus projetos maléficos e as suas naturezas horríveis de sociedade, o último bastião de resistência é a igreja. Não é a política, não é partido político, não é governo, nada disso. Isso um dia pode sucumbir diante das tendências sociais do inferno oferecidas aí. O único que pode dizer, não é assim, não aceitamos, o único bastião de resistência é a igreja. Se a igreja perdeu os seus valores, acabou-se, meu irmão. Aí já era. Aí acabou-se. Aí ficou um monte de crente light. Toma café de manhã com Deus e toma chá à tarde com o capeta. Gosta do que é de Deus de manhã e está entendendo tudo o diabo à tarde, porque afinal de contas tem que ter a política da boa vizinhança. De manhã é pró-vida e à tarde é pró-aborto. Fala, Deus. Ou nós somos igreja, ou temos valores, ou acreditamos na Bíblia, ou acreditamos na Bíblia. Mas nós vamos atrair muito problema com o mundo. E desde quando o mundo seria favorável para nós? Desde quando Jesus fez promessas de que o mundo ia nos amar? E desde quando o mundo ia representar bênção na nossa vida? Nunca. Se você tem medo do que o mundo tem, pelo que o diabo deu para o mundo, você não conhece ainda o seu Jesus, e você não sabe ainda o que é essa igreja. Porque se hoje se levantar arenas no Brasil para matar cristão, nós temos que ir para lá com muito orgulho. Amém. Isso é coisa séria. Por isso que é importante você estudar a palavra, para você ser mais fundamentado e parar com essa vida cristã mística. Só vive de oba-oba, só vive de sentimento. O culto hoje não foi bom, não senti nada. Que crente mole. O culto hoje foi tremendo, eu senti tudo. Quer dizer que o dia que não sente nada, perde toda a sensação de espiritualidade? Está muito raso. Está muito raso. Aí cabe a misericórdia agora. Estão entendendo isso? E eu sei que o que eu ensino aqui não enche igreja, não. Mas o propósito é falar a verdade. Deus disse um dia para Jeremias: o meu povo tem que voltar à senda antiga, ou seja, voltar ao trilho, voltar ao caminho que um dia abandonou, voltar à rota que um dia deixou. Igreja não é partido político para ficar fazendo alianças convenientes, com chavos convenientes. Igreja não é partido político para ficar tentando montar coligações para ver se alcança algum objetivo maior. Não é. Aleluia. Glória a Deus. Ok. Olha o capítulo 3, verso 10 de Efésios. Aleluia. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja,
a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, o plano da salvação, a maneira de Deus agir nos homens, como Ele quer operar para o bem da humanidade, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Eu empolgo, irmão, glória a Deus. Aí é onde eu viro pentecostal mesmo. É tremendo isso. Isso é tremendo, a palavra é tremenda. Ele está dizendo, a igreja é a revelação para os demônios, nas regiões celestiais, da multiforme sabedoria de Deus, revelado na graça. Não, vou explicar. Estava lá um povo perdido, tudo escravo do capeta, alguns estavam possuídos pelo capeta mesmo, demoniado. O Senhor foi lá e resgatou todo mundo, trouxe para cá e ainda coloca assentado com Jesus e dá autoridade sobre aqueles que o escravizavam antes. Aí o Senhor diz, essa multiforme sabedoria, a graça revelada na igreja, através da igreja, para mostrar nas regiões celestes, para os demônios, que a salvação é poderosa, que a salvação é real, que a bênção de estar em Cristo é tremendo. É porque nós não temos a percepção da grandiosidade que é o mundo espiritual, irmãos. Nós não temos a percepção do que é a cabeça de um demônio vendo um salvo. Nós não temos essa percepção. Você não tem noção do que é o diabo olhar para você como um salvo. O que passa na cabeça dele, porque ele sabe muito mais do que você a grandiosidade disso. Ele sabe. Talvez você não tenha noção do que realmente representa toda essa proporção, mas o diabo sabe. Por isso que o apóstolo João disse, aquele que é filho de Deus, o diabo não toca. Já tem noção o que está na cabeça dele quando ele vê o filho de Deus? Falei, eita, esse aí, ó, não quero nem falar, porque sabe lá o que eu vou falar aqui, vai pesar contra mim. Ele não toca. Isso é tremendo. E aí fica um monte de crente mole, fraco, deu enxaqueca, desvia. Perdeu o emprego, desvia. É muita moleza, não tem noção da grandeza que há sobre a sua vida. Está sentado nas regiões celestes com Jesus e está mais fraco do que aquele que está na garra do capeta. Porque não tem noção do que está sobre a sua vida. Ser igreja é algo tremendo, irmãos. Tremendo. Eu não vejo a hora. Vai acontecer, mas eu não vejo a hora. Vai acontecer. Dessa igreja ser tomada atmosfericamente, sabe? Aquele ambiente atmosférico assim de unção, de glória, de presença. Isso vem através do entendimento. Quando você entende, a sua vida coincide com a verdade, a sua maneira de ser crente coincide com a verdade, os céus abrem, meu irmão, aí terra treme, cadeia se abre, aí a coisa muda, fica atmosférico. Aquela unção atmosférica, você entra e já percebe no ar, sente o cheiro da espiritualidade. Aleluia. Para terminar, o último versículo. Efésios 6:12. Efésios 6 e o verso 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Eu gosto dessa versão da NVI porque fica mais claro, tá? Contra carne e sangue, contra seres humanos. Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Aonde? Nas regiões celestes. Eu acho isso tremendo. Vamos lá. Nós saímos do mundo, estamos em Cristo, agora estamos sentados com Ele, e aí a gente fica sentado no trono, brigando com o outro que também está no trono.
Irmã, é o penteado dele, eu não gostei, é o jeito dele falar. Ai, que misericórdia, ô Jesus amado. Ei, e o diabo está cirandando na região celeste, onde a gente governa, onde nós temos autoridade, e nós estamos preocupados com o colega de trono. Estamos perdendo tempo. É muita infantilidade, é muita meninice. Enquanto que nós podemos virar para o capeta e falar: ei, seu tranca esquina, tranca gaveta, tranca rua, tranca sei lá o quê, vai saindo, vaza. Porque nós temos a autoridade. Saia. Igreja não brinca de pedir para o capeta, a igreja manda, ordena, saia. Nós temos autoridade, quem está sentado nesse trono aqui é a igreja. Saia em nome de Jesus, pode parar, aqui não vai se andar não. E não fique com dó não, porque ele não tem dó de você. Quando eu era adolescente, eu estava num grupo da igreja um dia, eu sempre contei isso. Tinha uma irmã, talvez alguns de seus familiares estejam me vendo agora ao vivo aqui, chamada Maria Alexandrina. Pense numa irmã da voz grossa e de autoridade. Ela era forte, ela estava sentada assim no banco, no canto, quando de repente no meio do culto um cara ficou endemoniado e começou a fazer escândalo na igreja, endemoniado. Aí os obreiros da igreja chegaram e foram lá perto do cara lá, e eles também não queriam fazer escândalo para expulsar o demônio, e ficaram no ouvido do cara: demônio, você não vai fazer bagunça aqui não. Demônio, cala a boca. Demônio, para de fazer bagunça. Para de gritar. Demônio. Pensa numa educação com o demônio. Maria Alexandrina lá ficou vendo aquele negócio. Daqui a pouco ela se levanta indignada, e ela vem de lá para cá, que ela é bem fortuna. Ela chegou perto do endemoniado no chão, ela bateu o pé no chão. Sai, em nome de Jesus. O cara deu uma sacudida assim, já levantou liberto. Ela bateu nas costas dos obreiros e é assim que expulsa demônio, irmão. Voltou e foi sentar. Tem gente que está quase pedindo por favor para o demônio sair da vida dele. Olha, por obséquio, sem querer ofender. Por favor, capetinha, desocupa, por favor, porque já está ficando assim, sem graça. Não, irmão. Autoridade. A igreja não pode perder a autoridade. A igreja tem autoridade quando ela ora pela sua cidade. Ela tem autoridade quando ela ora pelas famílias. Ela tem autoridade quando ela ora pelos enfermos. Ela tem autoridade quando ela ora pelos problemas. Ela tem autoridade até quando pede um prédio desse aqui. Ela tem autoridade. Lembra como foi que nós alugamos esse prédio? Um bando de doido que anda comigo ou vira doido ou então não aguenta. Saiu eu e minha esposa, um grupo de irmãos. Shirlene estava nesse grupo, tá, Shirlene? Quem mais estava nesse grupo? Está aqui. Regi também estava. Fernanda também estava. Nós estávamos numa casa, bem na rua aqui do lado, porque nós tivemos que sair lá do Garden. E aí ficamos numa casa aqui, foi uma luta, a casa não cabia o povo. Aqui nós não tínhamos condições de pagar o aluguel. Mas um dia a gente numa reunião aqui na casa, 11h30 da noite, vamos lá. E viemos todo mundo para cá, para a porta do prédio, orar. O povo passando na rua e um monte de crente doido com a mão no vidro assim, ó. Senhor, esse prédio vai ser da igreja. Nós não temos dinheiro, mas o Senhor é dono do ouro da prata. Deus, não temos condições de pagar esse aluguel, mas o Senhor é poderoso. E EPP, e não sei mais o quê. E daqui a pouco, onde é que nós estamos? A igreja tem autoridade. É porque ela é muito sem fé, fica, ai meu Deus, será? Ai meu Deus, misericórdia. Não sabe o lugar que ocupa, não sabe quem é, não conhece a identidade própria. Amém. Vamos mudar essa história. Vamos ousar no Espírito. Vamos ocupar o nosso devido lugar. Amém. Glória a Deus. Então, ser igreja é muito mais do que estar sentado aí nessa cadeira. É muito mais do que isso. Ser igreja é muito mais do que só vir para o culto.
Ser igreja te põe com uma identidade, mas também te coloca numa missão, num propósito. Por isso que domingo que vem não vai ter nenhuma cadeira vazia aqui. Aí eu vou falar de novo, eu gostei da reação. Domingo que vem não vai ter nenhuma cadeira vazia aqui. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não é de grupo de risco, coisa nenhuma, e está em casa com preguiça, é com frieza espiritual, perdeu o ritmo, acostumou tanto ficar em casa que relaxou. Não é grupo de risco, coisa nenhuma. Grupo de risco é a minoria. Pois vai acordar, vai despertar, vai sair da garra do diabo, do laço do inferno. Tem gente em casa com o pé amarrado pelo laço do cão, que não sai de casa, sai para tudo, sai para andar de ônibus, sai para andar de metrô, sai para andar no shopping, mas na igreja tem medo de pegar vírus. Sai para lá, demônio da mentira. Laço do inferno isso aí. Depois vai mudar esse negócio? Mas a minha oração é Espírito, não é o demônio não, porque eu não oro para demônio, eu oro para Deus. O Espírito Santo inquieta, mas inquieta mesmo, deixa lá sem dormir de noite, dá fome de oração, dá fome de igreja, dá vontade de congregar, mas inquieta até vender a tua vontade. Porque eu prefiro um crente perturbado do juízo para ser crente, do que acomodado para ser desviado. Amém? Vamos orar, igreja, vamos ser igreja. Eu creio nisso. Sabe o que vai acontecer? Milagres vão fluir, maravilhas vão acontecer. Aí não tem a ver com eu ser bambambam de nada, como muitos homens de Deus estão por aí achando que eles é que são bambambam da unção. Não, irmão. O que vai acontecer é o propósito de Deus. É o propósito de Deus. Todos seremos usados por Deus. Todos. Quem aprendeu esta noite? Fique de pé. Eu por mim fazia vigília. Aleluia. Quem conhece mais de 2 pessoas aqui na vida? Se você não levantar a mão, eu vou ficar preocupado com você. Quem conhece mais de 2 pessoas aqui na vida, por favor? Você conhece? Tem relacionamento com mais de 2 pessoas na vida? Ok. Deixa eu melhorar agora a pergunta. Quantos conhecem mais de 2 pessoas que estejam ou desviadas ou nunca foram crentes? O que você está fazendo que não fez a lista ainda? Você é igreja. Você é igreja. Você vai chegar em casa hoje e fazer a sua listinha. Fulano, Beltrano, desviado, vai voltar. Não é crente, vai se converter. Por alguma razão, Deus colocou essa pessoa na sua vida, no seu caminho. Você tem que ser igreja na vida dela. Isso não é discurso de pastor para encher a igreja, não, irmão. Se você entender assim, você não entendeu nada do que eu ensinei. Isso é discurso de crente que vive o evangelho. Faz a sua lista. Ah, mas não é fácil falar com aquela pessoa. Vai orar. Tudo quanto é coisa ruim que está impedindo, dificultando de falar, vai cair. E se a pessoa não quiser te ouvir hoje, Deus vai criar algum meio dela te procurar. Mas seja igreja. Tenha percepção espiritual. Você vai ver como vai fluir sinais na sua vida, milagres na sua vida. Amém? Pai, eu oro com os teus filhos que receberam a tua palavra, os que estão aqui, aqueles que estão online, que o Senhor possa visitar poderosamente os teus servos. Senhor, eu repreendo todo espírito de frieza, de comodismo, todo espírito de mornidão, eu repreendo em nome de Jesus. Pai, que esta pandemia não mate a vida espiritual de ninguém, pelo contrário, Senhor, que aqueles que não estão aqui, ó Deus, porque fazem parte de grupos de risco, que eles sejam guardados e protegidos por Ti, livrados de todo mal, para a glória do Teu nome, que tudo isso passe para que eles voltem a congregar.
E aqueles, Deus, que poderiam estar aqui e não estão, inquieta-os. Inquieta-os. Que eles não sejam acomodados nem mortos espiritualmente, mas reajam. E como igreja, Pai, nós profetizamos que nós vamos vencer e vamos chegar além do que nós pensamos ou pedimos, porque o Senhor é Deus da igreja e nós somos a tua igreja. E Satanás, você perdeu de novo, porque você não vai fazer nenhum crente desta igreja ser estéril, você não vai fazer nenhum crente desta igreja ser infrutífero. Cada um vai fluir no seu chamado, cada um vai fluir no seu encargo, cada um vai fluir naquilo que o Senhor determinou, Deus. Mas não vai ficar ninguém parado, porque o Senhor é vivo, é real sobre esta igreja. Derrame sobre nós um avivamento, Deus, como nós nunca experimentamos até hoje. Derrame sobre nós uma visitação tão poderosa, Pai, que a nossa vida nunca mais seja a mesma.